Sentir medo é algo natural do humano, mas quando isso vem de uma criança, a gente tem que ter muita atenção. Esse é o tema do vídeo de hoje. Até pouco tempo atrás, o assunto medo não existia aqui em casa. Nem a Luísa nem o Vitório tinham demonstrado. Mas agora a Luísa demonstra medo. Ela demonstra medo do trovão, de certos ruídos, às vezes do escuro e até de cenas fortes de filme. E o que é cena forte de filme para ela? Por exemplo, no filme da Bela e a Fera, quando a fera fica brava. Isso para a criança, né, para a visão dela, ela assusta, ela tem medo. E qual que é a diferença do medo do adulto para o medo da criança? É a mesma coisa. Quando nós adultos temos medo, a gente tem uma ansiedade, a gente tem medo da nossa segurança, da nossa integridade, né? Dependendo da situação, a gente recua. A diferença para a criança é que ela tem o mesmo sentimento, ela só não consegue distinguir o real do imaginário. Para ela, se ela imagina o bicho-papão existe, ela não consegue colocar que aquilo não é real. Eu estou tendo medo de algo que não é real. Então, para ela, é mais difícil. Para os pequenos, tem medos que são comuns a quase todos e depende da faixa etária. Então, eu vou falar para vocês de um por um aqui, porque eu confesso que eu não consegui gravar todos. Então, de 0 a 6 meses, ruído forte e perda de segurança. A criança se sente quando ela está muito solta. Tanto é que a gente fala para dar segurança, a criança enrola ela no charutinho, porque essa questão, essa insegurança, gera medo para ela. De 7 a 12 meses, a criança estranha outras pessoas, a criança passa a ter medo de altura quando você pega ela ou quando você lança ela para cima, né? Então, cada criança vai ter ou não medo, tá, gente? Mas esse é o comum. Com 1 ano, ela tem medo da separação, ela tem medo de se machucar, de cair, ela já começa a ter noção que se ela cai, ela machuca, aquilo dá medo para ela. Com 2 anos, ela tem medo de tudo isso que está lá em cima e volta a ter muito medo de ruídos muito fortes. Ela tem medo da separação dos pais, de lugares que ela nunca foi antes. Então, às vezes, aquele estranhamento de chegar num lugar e, de repente, aquela criança que é super aberta a retrair, vem disso. Crianças de 3 anos têm ainda medo de máscara, de fantasia. Por isso que essas crianças nessa idade que nunca tinham medo de palhaço, de repente passam a ter medo de palhaço. Com 4 anos, ela pode ter medo de ruídos que ela destoa para ser monstro, de alguns animais. Com 5 anos, começa aquela questão das figuras, tipo o bicho-papão, o homem do saco. E com 6, é o receio de dormir, da perda dos pais, da morte, ela começa a assimilar isso. Gente, isso pode ou não acontecer com seu filho, mas são os medos mais comuns. E como que nós, pais, devemos tratar esse medo? Nós, pais, somos o esteio e o eixo das crianças. Então, como a gente vai confrontar junto com os nossos filhos esse medo, vai determinar se esse medo é coisa passageira ou se esse medo simplesmente vai instalar e poder virar até um trauma. Então, a primeira questão, quando o seu filho falar que tem um medo, não diminua o medo dele. Por a gente esquecer que a criança não tem certas noções, a gente tende a diminuir o medo da criança. Ah, isso não existe, para com isso é bobagem. Não faça isso, acolha o seu filho, dê carinho para ele e fale, eu entendo, filho, mas esse medo vai passar, não precisa ter medo, mas você tem que demonstrar para ele empatia perante aquele sentimento. A dica 2 é escutar. Quando a criança já consegue elaborar frases e falar do sentimento dela, ela vai conseguir te explicar a causa do medo. Às vezes ela não vai conseguir de primeira, mas tenha paciência e com tranquilidade, filho, mas me mostra, que barulho é esse? Onde está o barulho? Onde está o medo? Onde você está achando que tem um fantasma? Porque às vezes é uma coisa boba. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma criança deita na cama, a cortina dela faz um movimento com a luz que vem de fora, que dá uma sombra tal qual que para ela é um monstro, é um fantasma. Você tem condições de, escutando essa criança, mostrar que aquilo não é um fantasma, que é só a sombra e ainda cessar o problema. Se o problema é a sombra, a cortina, de repente fecha numa veneziana, arruma a cortina de uma forma diferente e elimina esse medo da criança. Dica 3. Não obrigue a criança a enfrentar esse medo. Você explica para ela, filha, você não precisa ter medo. Olha só, por exemplo, no caso da Luísa, quando às vezes ela assusta com a fera. Olha só, a fera ficou brava porque a Bela mexeu nas coisas dele. E aí ela vai tentar entender e acalma.
Mas toda vez ela tem o mesmo medo na mesma cena, gente. Mas aí você tenta explicar. Mas você não pode, eu não poderia chegar e falar assim, se ela falasse, não tô com medo de escuro, falar, não precisa ter medo de escuro, atravessa daqui até lá no escuro que você vai ver que não tem nada. Você não pode fazer isso com essa criança, porque isso pode virar um trauma. A criança precisa de tempo para poder, com a maturidade, passar por aquele medo. Quarta dica, use livros de forma que ilustre o medo dessa criança. Pode ser o medo do escuro, o medo da mamãe que viaja, o medo de qualquer coisa. Busque livros que tratem esse medo e ilustrem isso para a criança. Assim ela vai conseguir tangibilizar que aquele medo é uma coisa ou comum, ou passageira, ou que ele não tem fundamento algum. E a minha quinta e última dica é incentive o pensamento positivo. Tanto quanto o adulto, a criança pode instalar um pensamento negativo, tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo, ou algum outro sentimento, que isso é ruim. Tente fazer isso virar de forma a criança ter um pensamento positivo. Então, ela tá com medo, filha, ele tá bravo, mas logo ele vai descobrir que a fera, que a Bela, só mexendo nas coisas dele, para conhecer ele mais, ele vai ficar feliz. E assim ela vai começando a mexer nos sentimentos dela. Vira ele pro positivo. Ai, filho, você tá com medo do escuro? Então vamos colocar uma luz, que é uma luz que vai sempre brilhar no seu caminho. Pense assim, toda vez que você tem medo do escuro, procure uma luz que vai iluminar o seu caminho. Qualquer coisa, qualquer mantra positivo que possa trazer essa criança para uma calma. Agora, gente, eu tô falando de medos comuns. Eu tô falando de medos que não chegam a atrapalhar o dia a dia dessa criança. Se por um acaso o seu filho tem um medo que ele deixa essa criança de tal forma que ela não consegue socializar, que ela passa a dormir extremamente mal, que ela se entristece, se fecha, tem uma coisa errada. Procure um especialista, procure um médico, procure um psicólogo, porque aí já não é só o amor e o carinho, a compreensão dos pais que vai ajudar. Tem alguma coisa a mais nisso daí. E às vezes pode ser tão pequeno pra gente, passar tão despercebido e não é pra criança. Às vezes uma perda na família, de uma pessoa distante, mas que de uma forma ou de outra essa perda afetou quem essa criança ama, pode sim deixar essa criança com um certo receio, com um certo medo. Então, sempre que preciso, procuro um médico, um especialista. Essa é a minha experiência com medo aqui em casa, que não se instala, mas ele acontece. Eu afago, eu tento fazer todos esses pontos que eu passei para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês gostem. E qualquer coisa, manda um comentário, me fale qual que é o medo dos seus filhos também. Quero saber. Um beijo e até a próxima.